Fala aí, galerinha, tudo bom com vocês? Voltamos para mais um vídeo, voltamos aqui para mais uma aula, onde nós vamos abordar, a questão referente às sub-regiões nordestinas, ok? Em uma aula passada, eu havia abordado esse assunto com vocês, havia comentado, que nós iríamos estudar esse assunto, onde nós iríamos ver as sub-regiões. Se você perdeu essa aula, deve estar surgindo para você aí agora, nesse momento, um íconezinho aí no seu lado direito superior da sua tela, onde você clica nele e volta para a aula passada, e assim, se você perdeu a última aula, você vai conseguir manter a linha de raciocínio, tá bom? Então, para você entender essa aula legal, é interessante que você tenha assistido a última aula, para você conseguir manter a linha de raciocínio e assim não ficar com dúvidas. Então, se não assistiu a aula passada, eu aconselho você assistir para poder entender legal esse assunto aqui, tá bom? Não é um assunto muito difícil, mas requer essa atenção. Beleza? Então, sub-regiões nordestinas. Sabemos que o Nordeste é um dos 5 complexos regionais que formam o Brasil. E o IBGE o subdividiu em 4 sub-regiões, onde pôde-se observar que dentro dessa região Nordeste existiam outros Nordestes. Ou seja, dentro da região Nordeste existiam vários Nordestes, tá certo? E aí o IBGE a subdividiu em 4 sub-regiões. Sub-regiões essas que nós vamos estudar as suas características, tanto físicas como humanas, tá certo? Nos slides a seguir. E no final dessa aula eu vou mostrar o mapa para que vocês possam ter noção de como está organizado, como está dividido, as sub-regiões dentro do mapa do Nordeste, tá bom? Então, dando sequência à nossa aula, nós vamos falar primeiramente da sub-região denominada como Zona da Mata, ok? Primeiro ponto, por que o termo Zona da Mata? Referente à formação vegetal, que ocupava essa porção do território que se estendia, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Mas no campo do Nordeste, dentro do cenário nordestino, dentro do território nordestino, nós podemos observar que essa região da Zona da Mata ela vai se estender desde aqui do Rio Grande do Norte, daqui do nosso estado, pegando a lei de Touros, até o sul da Bahia, passando pelo Recôncavo Baiano, chega até o sul da Bahia, próxima fronteira já com o Espírito Santo. Beleza? O que nós podemos observar? Que nessa imagem, plano de fundo, vocês podem observar que aqui fiz questão de colocar a imagem da cidade que eu moro, Natal. Então, o que ocorreu? Para que essa cidade, não só Natal, mas uma Pessoa, Recife, Salvador, beleza? Para que essas cidades, entre outras, aqui no Nordeste, pudessem se desenvolver, a cobertura vegetal que ocupava essa área foi quase que totalmente destruída. Então, nesse segundo tópico aí, nós podemos observar que restou pouco mesmo, certo? Do que nós tínhamos em 1500, quando os portugueses aqui chegaram, tá certo? Hoje, existe aproximadamente 8% de Mata Atlântica, tá certo? Ou seja, 92% aproximadamente foi quase que totalmente destruída, certo? E por que essa formação vegetal foi destruída? Eu já falei em aulas passadas, mas vou repetir aqui, devido ao princípio, onde se destruiu-se a formação vegetal para o plantio e cultivo da cana-de-açúcar, depois veio o desenvolvimento, certo, das cidades. Então, áreas precisaram ser destruídas, desmatadas para que as cidades, para que os centros urbanos pudessem se desenvolver, beleza? Então, durante esses mais de 500 anos aí, ok? Observou-se que essa formação vegetal ela foi destruída devido ao desenvolvimento do homem nessa área do Brasil, beleza? Aqui no Nordeste brasileiro. Como eu já falei, nós vamos encontrar várias cidades, tá certo? Na costa brasileira, e a Zona da Mata ela apresenta-se como a das 4 sub-regiões a mais habitada de todas, ok? Nessa sub-região, na Zona da Mata, onde nós vamos poder observar
os principais centros urbanos nordestinos, tá na zona da mata, onde nós vamos poder observar a maior concentração industrial, consequentemente a maior concentração populacional, nessa sub-região onde nós vamos poder observar o maior fluxo financeiro das 4 sub-regiões, ou seja, a zona da mata é a sub-região mais desenvolvida no campo socioeconômico das 4 sub-regiões nordestinas. Beleza? Passando aqui para o nosso próximo tópico agora, nós vamos falar do agreste, certo? O que é o agreste? O que caracteriza o agreste nordestino? Né? O agreste nordestino, ele nada mais é do que uma faixa de terra que vai ficar situada, certo? Entre a zona da mata e o sertão, sub-região que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o agreste, uma linguagem um pouco mais técnica, né? Nós podemos dizer que ele está situado em uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão. Aí fica, Everton, beleza, tu falou esse termo aí. É uma zona de transição. Mas o que seria essa zona de transição? O que vem caracterizar essa zona de transição denominada agreste? O agreste ele vai apresentar características tanto da zona da mata como do sertão, tá certo? Ele vai apresentar ambas as características. É no agreste onde nós vamos poder encontrar os brejos, certo? Não sei se vocês já ouviram falar, usar esse termo, né? O brejo, o brejo, vou para o interior que eu não tenho brejo, tal. Então, os brejos, eles vão poder ser encontrados, tá certo? Nessa área denominada de agreste, tá bom? O agreste, somente aqui o agreste nordestino, né? A questão das sub-regiões tem que ser o agreste nordestino, mas eu me confundi aqui. No caso, eu queria falar que no agreste, aqui no Rio Grande do Norte, que é o estado onde eu habito, né, onde eu moro, o que acontece? Ele vai estar situado, tá certo? Próximo aqui à cidade de Natal já, tá bom? Digamos, se eu estou em Monte Alegre, que é a cidade que fica próxima aqui a Natal, eu já estou em uma cidade que está dando início ao agreste, tá certo? E o agreste aqui no nosso estado, aqui no Rio Grande do Norte, ele vai se estender até a cidade de Santa Cruz, beleza? Então a distância que existe ali entre Santa Cruz e até aqui próximo a Brejinho, todo esse espaço é denominado como agreste, tá bom? Agora, a nível de Nordeste, nós vamos poder observar que nós vamos ter uma formação de relevo que vai se estender desde o estado de Alagoas até aqui ao Rio Grande do Norte, ali na região do Seridó, fronteira com a Paraíba, ali próximo a Pedra da Boca, Araruna, certo? A fronteira Rio Grande do Norte com a Paraíba, nós vamos ter uma formação de relevo denominada como Planalto da Borborema, tá certo? Cidades como Campina Grande, Caruaru, tá certo? Essas cidades estão situadas em cima do Planalto da Borborema, estão em média aproximadamente 600 metros acima do nível do mar, tá bom? E esse planalto ele serve como uma barreira natural que impede a passagem das nuvens carregadas de chuva, certo? Que se formam no litoral, que se formam aqui no oceano, próximo que se formam no oceano, próximo aqui ao litoral. Essa barreira natural ela impede que essas nuvens cheguem ao sertão, beleza? Então o Planalto da Borborema ele é um planalto, é um obstáculo, né? É uma barreira natural que impede que parte das chuvas que se formam no oceano aqui próximo ao litoral cheguem ao sertão nordestino. Esse é um dos fatores que justifica, né, o fato de nós termos o sertão com um clima mais seco, certo? Com poucas precipitações, tá bom? Com relação à população, às características humanas, o agreste ele vai apresentar-se, ok, com uma concentração populacional consideravelmente elevada, se comparado às outras 3 sub-regiões, pelo fato, né, pelo motivo de estar próximo à zona da mata, beleza? Vem se observando muito nesses últimos 10, 15 anos, que muitas cidades do agreste, não só aqui do Rio Grande do Norte, mas de vários outros estados aqui do Nordeste, vem apresentando um crescimento
econômico, populacional considerável, beleza? E o que justifica esse crescimento populacional e econômico considerável? O fato dessa área da Zona da Mata, né, já está muito saturada, já está muito concentrada, então alguns campos da economia, né, alguns setores da economia migraram para a região do Agreste, vendo-se que lá também existe um mercado consumidor propício às atividades econômicas. Tá bom? Saindo do Agreste, nós vamos partir agora para o Sertão, beleza? O Sertão nordestino, área de clima semiárido. É nessa região onde eu vou encontrar a caatinga, beleza? Vegetação típica do sertão nordestino. E o que acontece? O sertão das 4 sub-regiões é a maior de todas, mas consequentemente é a que vai apresentar a menor concentração populacional, consequentemente menor fluxo financeiro, certo? Por quê? Porque é uma área de clima semiárido, é uma área que não é muito propícia para o desenvolvimento de atividades econômicas, exceto em alguns pontos específicos, né, que eu vou já falar, beleza? Mas o sertão ele apresenta-se como uma área não muito propícia ao desenvolvimento das atividades econômicas, tá certo? E isso é um dos fatores que justifica a baixa ocupação humana, beleza? Vale salientar que é nessa região também onde nós vamos poder observar que ocorre o conhecido, né, polígono das secas, tá certo? Uma área que durante uma determinada época do ano vai sofrer com a escassez de chuva, tá bom? Aqui nesse segundo tópico aqui, ó, nós podemos observar que ocorreu uma seca que foi do ano de 1979 a 1984, certo? Então você observa aí que passou-se aproximadamente 5 anos sem cair água do céu. Então fica difícil você conseguir sobreviver em uma região como essa, em uma área como essa, tá bom? Nos anos 90 nós também tivemos uma seca que castigou bastante essa região. Agora recentemente, acho que de 2014 a 2018 teve municípios aqui no Rio Grande do Norte que não choveu, ou seja, passou-se 4 anos sem chover nessa região, beleza? Aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, o que acontece? A região do sertão é uma região que vai apresentar uma concentração populacional baixa devido às características climáticas da região, tá certo? Podemos ver que o solo ele é seco, né, e pedregoso, e isso dificulta ainda mais, né, a atividade da agricultura na região. Como eu falei, existem alguns pontos, algumas áreas do sertão que consegue sim plantar, criar e se ter um desenvolvimento econômico, mas são em áreas específicas. Nós podemos citar aqui no Rio Grande do Norte o Vale do Açu, tá certo? Lá onde eu tenho a barragem Armando Ribeiro, próximo a Mossoró existia, né, que foi extinta, né, uma cooperativa que era a Maísa, tá certo? Tinha bastante melão, melancia, ainda produz, ainda trabalha, só que não da forma como lá no início, né, dos anos 90 ali, até os anos 2000, a Maísa era bastante forte aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas o Vale do Açu conseguiu se desenvolver e hoje é um dos maiores exportadores de frutas tropicais a nível de Brasil, tá certo? Juntamente com o Vale do São Francisco. O Vale do São Francisco, esse bem mais desenvolvido, bem mais robusto, tá certo? Só para se ter noção, no Vale do São Francisco consegue se cultivar a uva, tá certo? Existem vinícolas lá no Vale do São Francisco, ou seja, no meio do sertão você tem vinícolas, beleza? E o que justifica essas áreas conseguirem plantar, o que justifica nessas áreas, né, conseguir se desenvolver a agricultura, a pecuária? Por que ocorre? Devido à presença da água. Aqui no Vale do Açu, tem a Barra de Armando Ribeiro, certo? Que vem lá do rio Piranhas, lá da Paraíba, que corta o estado do Rio Grande do Norte, a água é represada lá na cidade de Açu. Lá no Vale do São Francisco, o que justifica? O rio São Francisco está passando pela área onde existe um solo propício para o cultivo, para o plantio, para a criação, beleza? Então existem esses oásis no sertão nordestino, mas de forma geral
de uma forma bem ampla, né? Essa região ela apresenta uma predominância de clima semiárido pouco propício ao desenvolvimento da agricultura e da pecuária e, consequentemente, ao desenvolvimento das atividades humanas. Tá bom? E, para finalizar esse slide, né, nós vamos falar aqui do meio norte, né, que vai estar representado ali pelos estados do Maranhão e do Piauí, certo? É possível observar que nessa região do meio denominada de meio norte, nós vamos ter uma formação vegetal denominada de mata de cocais, tá certo? Que é uma formação vegetal de transição entre a caatinga do sertão nordestino e a floresta amazônica, tá bom? Então a formação vegetal de transição entre a caatinga e a floresta amazônica vai ser, no caso, né, a mata de cocais, que é essa imagem que está como plano de fundo, tá certo? Não sei se vocês estão conseguindo ver, né, que é com essa tonalidade vermelha, mas depois eu mostro, eu volto aqui para vocês verem, ó. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, apontar o mouse aqui, ó, esse tipo de formação vegetal é denominada como mata de cocais, beleza? Deixa eu voltar aqui para ele, pronto. Então, o que acontece? Nessa região, ela se desenvolveu muito, né, por muito tempo, a base da extração, certo? Do babaçu e da cera da carnaúba, tranquilo? Para servir, eu posso colocar aqui, trabalhos artesanais, ok? Além do beneficiamento, né, do arroz e da criação de gado, ok? Essa região, ela, assim como o meio norte, né, ela não vai apresentar assim, muito, não vai apresentar uma concentração populacional muito elevada, mas economicamente ela vem começando a se desenvolver, certo? Principalmente agora no início do ano 2000, quando teve-se início não, né? Quando se ampliou ainda mais o fenômeno conhecido como a expansão da fronteira agrícola, tá certo? Mas por que, Everton? Na expansão da fronteira agrícola, essa região começou a se desenvolver. O sul, certo? Os estados do Maranhão e do Piauí começaram a receber investimentos, certo? Principalmente na sua agropecuária, beleza? Por estarem situados a uma área próxima ao Cerrado Brasileiro, onde se tem o plantio da soja e a criação de gado, bastante desenvolvida. Então, viu-se que no sul desses dois estados tinha-se também condições de ampliar as áreas de plantio e as áreas de criação. Então, essa região ela vem recebendo investimentos nessa área, vem apresentando desenvolvimento econômico considerável, sendo que como posso colocar aqui, os seus recursos naturais, né, vêm sendo destruídos devido à ação humana. Beleza? Então, existe aí um fator positivo e um fator negativo. Tranquilo? Então, galera, aqui foi explanado para vocês as 4 sub-regiões nordestinas, tá certo? Nessa próxima imagem que vai surgir para vocês agora, que vocês estão vendo aí, ó, nós temos o mapa do Nordeste, aqui, ó, o mapa do Nordeste, essa área aqui, zona da mata, ok? O agreste que eu falei, ó, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, certo? Sergipe, Bahia. Aqui eu tenho toda a área do sertão, certo? Pegando quase todos os estados da região Nordeste, a maior área. E essa área aqui mais a oeste é a área que eu vou denominar de meio norte, certo? O estado do Maranhão e aqui o estado do Piauí. Beleza? Então, com essa tela, com essa imagem, eu finalizo a aula. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado da aula. E até o nosso próximo. Tchau, tchau, valeu, forte abraço e até mais.